Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Noteprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com esse MacBook Pro de 15 polegadas, ano de 2010, o modelo dele é o A1286. E qual o defeito deste MacBook, já que ele está ligado? Ele está apresentando essa mensagem aqui, ó, seu computador foi reiniciado devido a um problema. Quando forçamos a placa de vídeo, ele se reinicia. Então esse é o defeito desse MacBook, logo eu vou mostrar para vocês o sintoma, como isso acontece. Se você está chegando agora e não sabe o que é a Noteprint é uma assistência técnica especializada em reparos de MacBooks e notebooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Este MacBook aqui, quem nos enviou é o Rodrigo, lá de São José do Rio Preto, a quem eu agradeço a preferência e confiança de ter enviado seu equipamento para uma tentativa de reparo. Sim, é uma tentativa de reparo. A gente só vai saber se teremos sucesso no decorrer do reparo. Então fique ligado até o final do vídeo para vocês verem a história, a evolução do reparo deste MacBook. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber notificações. E se precisa de reparo, link na descrição do vídeo para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Bom, e o que acontece para ele apresentar o defeito? Quando utilizamos ele com tarefas básicas que não forçam o GPU, ele continua ligado, não se reinicia, não desliga, não acontece nada. Agora, quando forçamos ele, como por exemplo, esse Benchmark, que é um software que ele vai forçar o GPU, aí sim, ele apresenta o defeito. Então vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Benchmark Valley, é um benchmark gratuito para macOS, muito bom. Faz a função, a princípio, né? No caso a função é forçar o GPU e é o que precisamos. Então aqui ele já está abrindo. E ele vai simular como se fosse um jogo. Então aqui já era para estar aparecendo o jogo. E ele está sem um carregador, ó. Já apareceu. Eu vou ligar o carregador, pois quando ligamos o carregador, o desempenho fica mais forte. E aí se desliga, como agora. Tá? Então na bateria até ele fica mais tempo ligado, porque na bateria ele não usa todo o desempenho. Já com o carregador, o MagSafe, aí sim ele utiliza todo o seu desempenho. E veja aqui que o MacBook mostra a mensagem que foi desligado devido a um problema, reiniciado devido a um problema. Então esse é o sintoma. Com esse sintoma, esse meu relato, tudo indica que isso é um defeito de GPU. Todos concordam com isso, principalmente os entusiastas e técnicos que me assistem. Mas nem tudo quer dizer que o defeito seja no GPU, na solda do GPU. Tem toda uma arquitetura, tem vários componentes que tem que ser analisado para chegar ao veredito, para chegar ao culpado. O sintoma pode ser parecido, mas a causa pode ser várias causas que dão o mesmo sintoma. Então, no caso, ele está reiniciando. Já causas, sintomas, como por exemplo, artefatos, já é um pouco mais específico. Mas aqui o que temos? Quando forçamos o GPU, um programa que força o GPU, ele se reinicia. Então, pensamos, isso pode ser um problema no GPU ou na solda de GPU. Antigamente, vamos dizer assim, ou ainda existem pessoas que têm esse raciocínio, com esse sintoma, já sairiam fazendo reflow, rebalem, enfim, uma porção de procedimentos que não é adequado perante o defeito. Temos que analisar. Ainda está claro, estamos falando de um MacBook 2010, mas isso se reflete para os dias de hoje. Solda BGA, nos dias de hoje, equipamentos mais novos, é mais difícil de apresentar defeito. E no passado, estamos falando de um MacBook do passado, tinha mais defeito de solda BGA, mas não quer dizer que todos eram defeitos de solda BGA. Então temos que analisar. Esse defeito aqui, a gente já mediu, a gente já analisou e já achou uma falha. E eu já adianto, não é defeito na solda BGA, não é defeito no GPU, no flip chip. E eu vou mostrar para vocês como diagnosticamos. Então fica comigo, eu vou desmontar esse MacBook para a gente poder fazer uma soldagem de um fio específico e analisar junto com o osciloscópio. E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, ficar um pouco mais ilustrado o que eu estou querendo dizer.
Vocês estão vendo aí o Board View, esse aqui é o Board View da placa, então ele mostra todo o desenho da placa, tem representação de todos os componentes da placa. Por exemplo, aqui o 1800 é a PCH, o 4900 é o SMC, L7630 é a bobina do CPU, enfim. E aqui temos a representação do GPU, o 8000, né? Então isso aqui é a representação de todos os pontos da solda do GPU desse MacBook, né? Então o que acontece? Se a gente clica aqui, a gente tem todos os terminais, todos os sinais, por exemplo, aqui FB, B, DQ, e para onde vai, de onde sai. Então, no caso aqui é uma linha de comunicação da memória com o GPU, da memória gráfica com o chip da GPU. E aqui temos vários pontos de alimentação. Isso aqui são linhas de tensão de alimentação da GPU. Então, isso aqui, ó, 1.8 volts, que alimenta o GPU e também alimenta as memórias do GPU. Se repete aqui, ó, outra linha de tensão, de alimentação. Vamos ver aqui, ó, uma outra linha de 1.1 e de 1.05, tá? Então são várias linhas de alimentação, de tensão, uma fonte, no caso o circuito VRM. Então pense comigo, se uma dessas linhas falhar, o defeito pode ser esse. Claro, se um ponto de solda aqui de comunicação falhar, uma solda fria, também pode ser esse. Então, qual a conclusão chegamos? Temos que analisar antes de aplicar qualquer tipo de calor. Então, se a gente tem técnicas, tem ferramentas para fazer esse tipo de diagnóstico, conferir as tensões, por que não utilizar antes de sair fazendo qualquer tipo de intervenção? Então é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Bom, pessoal, então aqui estamos com a placa-mãe já na bancada. Eu liguei o MagSafe, o MacBook está ligado. E eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades utilizando o osciloscópio, tá? Então vamos mudar aqui, ó. Esse ponto que vocês estão vendo aqui no Board View é o ponto que eu estou com a ponta de prova do osciloscópio. E do lado aqui onde está o esquema elétrico é a representação desse indutor, dessa bobina, dessa fase. Então vamos lá. E ali o osciloscópio. Então vocês estão vendo ali, aqui está uma tensão de 850 mV. Tá? Então se a gente medir ele com multímetro, dá 0,9, aproximadamente 1 volt. Esse é um lado do indutor. Eu vou colocar do outro lado do indutor. Do outro lado do indutor, sabemos ou deveríamos saber que temos que ter o sinal PWM e não tem. Isso é normal? Não sei. É isso que temos que saber interpretar. Então, isso está acontecendo nessa fase. Agora eu vou na outra fase, aqui no Board View. Então, essa aqui é a fase 2. Agora eu vou para a fase 1. Olha lá, essa aqui é a fase 1. Vou fazer a mesma medição, só que agora no outro indutor. Então, estou na fase 1. No ponto 2 do indutor. E agora vou mudar pro ponto 1 do indutor. E olha o que temos. Sinal PWM. Vamos ajustar isso aqui para ficar melhor. O que estamos vendo é isso, tá? Então, esse aqui são os sinais PWM desse indutor. Vou colocar novamente no outro indutor. E não temos isso. Temos apenas 1 volt, ó. Veja aqui, aparece 1 volt, ó, dos dois lados do indutor. Agora eu vou para o indutor da fase 1. 1 volt, tirei. Do outro lado, sinal PWM. É normal isso? Não sei, fica aí a minha pergunta para vocês. Eu sei se é normal ou não. Só estou fazendo isso aqui para indagar vocês, para perceberem que mesmo medindo, tendo as ferramentas, temos que saber interpretar se isso é normal ou não. Então, novamente, olha lá. De um lado eu tenho o sinal PWM e do outro não, nessa fase. E isso vai se repetir com outras fases. Eu vou para uma outra fase aqui agora. E vejo o que eu tenho. Já é um pouco diferente. Então, ó, já um outro sinal.
é uma outra fase, de que alimenta um outro componente da placa, de 1.35. 1.35 alimenta a memória. Então, esse tipo de informações que temos que saber analisar. E, no caso, estamos tendo problema com o GPU. Agora eu estou em uma das fases que alimenta o GPU. Tá assim de um lado e tá assim de outro. Vou continuar fazendo essas análises até chegar numa conclusão e volto aqui para compartilhar com vocês. Bom, pessoal, para vocês terem ideia de como que ficou aqui então, coloquei aqui o osciloscópio, a ponta de prova do osciloscópio, numa linha do outro lado da placa. A gente soldou um fio, ó. Então o osciloscópio está ligado nesse fio que está soldado do outro lado da placa e estamos monitorando uma linha. Vamos aqui para a tela, ó. A linha específica é essa que está aparecendo no Board View. E agora eu vou logar. Então eu vou logar aqui no sistema e vocês vão observando a linha. Eu estou a fim de encontrar Ripple. E Ripple, o que é? Uma onda que é proveniente da tensão alternada que vem da rede elétrica. Vamos dizer assim, tá? Vocês sabem que qualquer eletrônico trabalha com corrente contínua. Então, o mais reto que ficar a linha, melhor. Então, se tiver algumas variações, isso se chama Ripple. São ondas provenientes da filtragem quando transforma a tensão alternada em tensão contínua. Isso não é legal, tá? Então, o que a gente está buscando ali é identificar se essa linha tem alguns ripples ou se acontece ripple nessa linha. Então, nesse momento aqui, ó, não vou alterar para vocês ficarem vendo o osciloscópio, mas eu estou narrando aqui para vocês o que está acontecendo. Vou abrir o navegador e rodar um vídeo no YouTube, do meu canal, inclusive. Já abri o YouTube e o vídeo. Veja o que está acontecendo. E o MacBook, olha, já se foi. Voltamos para o Board View. Vocês viram o que aconteceu aqui. E é isso. Agora a linha vai limpar de novo. Eu estou com a escala de tempo em 1 segundo para dar tempo de vocês verem aquilo que aconteceu. E estou em escala de corrente alternada no osciloscópio. Enfim, são só informações para vocês entenderem. E nesse momento que apresentou aqueles ripples ali na linha, o MacBook reiniciou. Então existem formas da gente diagnosticar problemas com essa linha. Agora eu vou fazer a intervenção para corrigir esse problema. Bom, pessoal, fizemos a substituição do componente, no caso o capacitor, e agora estamos rodando já o Cinebench. E eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo no osciloscópio. Nada, né? Tá ali a linha limpa, sem nenhum tipo de interferência, nenhum pico, nenhuma espécie de ripple, vamos dizer assim, que estava acontecendo. Na verdade, esse capacitor é um capacitor acumulador de carga. Ele está na saída ali da fase da bobina. Então ele carrega a carga para deixar a linha mais estável. E falando sobre esse defeito, alguns vão dizer, tá, Rogério, mas isso já tem nos fóruns indicando que isso é um defeito de série, que pode ser um defeito de série. Qual a novidade? A novidade não é porque está escrito, não é porque foi dito, não é porque está aí o pessoal dizendo que tem que ser feito, que vai sair fazendo sem antes analisar. É uma forma de analisar o defeito antes de apresentar, ou antes de substituir o componente, ou fazer a intervenção que está sendo sugerida, para a gente não sair fazendo as coisas desnecessárias.
Poderia ser outro defeito? Poderia. Poderia ser um defeito no GPU, como eu disse lá no começo do vídeo, também poderia ser. Podia ser um defeito no BGA? Poderia. E poderia também ser um defeito no capacitor, que foi este o caso. Mas como que podemos verificar isso sem fazer a substituição, sem sair praticando o que estão dizendo, para não ficar a troca a esmo ou por desencargo de consciência? Então existem formas de medir para poder analisar se chegar a um defeito. Então não é porque o pessoal disse que é BGA, o pessoal disse que é defeito de série, é tal capacitor, arranca o capacitor e deixa sem. Não, isso não existe, pessoal. Se existem alguns defeitos, alguns designs da Apple que apresentam certos defeitos, como esse MacBook, tem que se analisar para ver se realmente confere, se o defeito realmente está presente nessa placa. Enfim, para não sair trocando as coisas a esmo, sem saber o que está fazendo, e quando tiver um defeito semelhante, você poder ter a capacidade de medir e verificar. Porque não é porque é um defeito de série, que alguém descobriu e compartilhou isso, que todos vão se repetir. Isso não é um fato que todos irão se repetir. Pensa só quantos MacBooks igual a esse foram fabricados. Esse aqui mesmo nunca foi aberto. Ele veio apresentar defeito agora, depois de 12 anos de funcionamento. Já outros apresentaram defeitos no ano de 2015, 2014, 2012, 2 anos depois da fabricação. Então, são coisas que têm que ser analisadas antes de efetuar qualquer tipo de procedimento. Por isso que eu digo, primeiro analisa, utilize a eletrônica, utilize o cérebro, depois aplique calor. Fica aí, eu acho que um vídeo interessante, eu acredito. Não entrei tantos detalhes, eu dei alguns nomes que às vezes pode não ser o nome correto, mas para simplificar, para vocês que me assistem entender, mas de forma simplificada é isso, né? A linha apresenta um problema quando é forçado e aí o capacitor, o circuito não aguenta e se desliga. E quando substituído esse componente, ele fica estável e não tem mais esse problema. Tá aí rodando. Normalmente, claro, ainda nem foi feita a limpeza preventiva. Vocês sabem que o reparo não termina aqui. Vamos desmontar, fazer a bateria de teste, depois vamos desmontar, fazer a limpeza preventiva. Só aí sim estará liberado para o envio ao cliente. Então veja só, como que é um complexo, um reparo, por mais que um modelo seja conhecido aí por apresentar algum tipo de defeito de série. Fica aí meu ponto de vista sobre esses tipos de defeito. E lembrando, fazemos o reparo da sua placa-mãe. Então se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e comente aqui embaixo, capacitor, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.